Você sabia que experiências vividas no passado por pais e avós podem ser transmitidas pelo esperma e alterar o comportamento de filhos e netos? Este é o assunto da coluna Traduzindo a Ciência de hoje e quem já está aqui conosco no estúdio é o neurocientista Stephen Snem. Tudo bem, Stephen? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Essa aí é nova. Do DNA a gente até já tinha informações sobre isso. Agora, como é que as pessoas podem ser influenciadas por experiências que nunca viveram? Explica pra gente. Pois é. Vamos só lembrar aqui o que a gente já conversou várias vezes aqui na nossa coluna. Toda a nossa memória, todas as nossas experiências estão armazenadas no cérebro. A questão aqui, vamos passar o próximo, por favor, Renato? É que muitas vezes você tem alguns hábitos, alguns comportamentos que são perpetuados em algumas famílias, independente desse comportamento ter sido de fato aprendido ou ensinado como a gente conhece. E é sobre isso exatamente que a gente vai falar hoje. No próximo vídeo, a gente vai ver como é que foi feito esse experimento. Foi um experimento feito por pesquisadores da Suíça, trabalhando com camundongos. Eles pegaram camundongos e geraram um trauma nesses camundongos ainda muito filhotinhos. Como é que foi feito esse trauma? Separaram esses camundongos de suas mães. Isso é um trauma muito forte, seja para camundongos ou seja para seres humanos. E observaram depois, quando esses animais cresceram, que eles eram mais ansiosos, eles se arriscavam mais em situações de perigo. Mas a novidade, e o que é mais impressionante, vem agora. Vou ver na próxima. Esse mesmo tipo de comportamento, ele era herdado pelos filhos e pelos netos desses camundongos. Esse gráfico tenta ilustrar isso. Em cinza, quanto maior a barra, menor o grau de ansiedade dos animais. Então, animais que não tiveram esse tipo de separação, têm filhos e netos sem grandes problemas em relação à ansiedade, em relação a esses comportamentos de risco. Enquanto que os animais que foram separados de suas mães, tiveram filhos e netos com maior grau de ansiedade e um maior comportamento de risco. Como é que você pode imaginar isso? Lembrando que esses animais aqui, das duas gerações, não foram separados das suas mães, somente os pais ou avós deles, né, ou avós deles. Vamos ver o próximo, então. A ideia que os pesquisadores examinaram e depois confirmaram é que essa informação é transmitida de uma geração para outra através dos espermatozoides. Tá? E esses espermatozoides carregam, então, essa informação que depois vai ser levada para o cérebro dos animais, quando eles estiverem adultos, e alterando a forma como eles reagem a algumas situações, muitas vezes, estressantes. E o que eles descobriram que o que está por trás disso, a gente vai ver na próxima, é uma molécula que é um subproduto do DNA, ou seja, não necessariamente isso é herdado, como a gente conhece, através de uma mutação, mas é um subproduto conhecido como microRNA. Esse microRNA está presente em grandes quantidades no espermatozoide dessa primeira geração de animais que sofreu o trauma e depois ele é repassado para a segunda geração e para a terceira geração, ou seja, tanto os filhos quanto os netos apresentaram esse aumento de ansiedade por conta de uma experiência vivida pelos avós, não necessariamente por eles. Vamos ver o próximo. E para confirmar isso, o que eles fizeram? Pegaram essa molécula, esse microRNA, do espermatozoide de um animal que tinha sido separado dos seus pais, ou seja, que sofreu um trauma ainda na infância, e injetaram no embrião de camundongo cujos pais não tinham trauma nenhum. O que aconteceu com esse animal? Ele passou a se comportar com o mesmo grau de ansiedade elevado, mais sensível ao risco do que os outros animais. Ou seja, vamos ver o último aqui para finalizar, Renato. Quer dizer, a gente herda e a gente deve muito mais do comportamento dos nossos pais, dos nossos avós, do que a gente imaginava até então. Deixa eu mudar um pouco esse eixo do raciocínio. Você falou em traumas, em separação, de fato. Você tirar o camundongo do convívio da mãe é impactante isso. Mas tem um comportamento que a gente chama também do bem, quer dizer, aquele comportamento de hábitos positivos, prazerosos até, boas experiências. Isso passa também? Isso não foi feito nesse tipo de estudo. É um pouco mais difícil de você conseguir analisar esse tipo de comportamento nesse modelo experimental. Mas não há por que a gente não imaginar que isso seja também possível, que não só um trauma, mas também uma experiência prazerosa, uma lembrança prazerosa, possa, de certa forma, ser transmitida para os pais e para os netos, para os filhos e para os netos, através do espermatozoide. Tá certo, interessantíssima pesquisa. Até semana que vem, então. Muito obrigado. Bom fim de semana. Você também. Tá bom. Sexta que vem o professor volta.